Olá, sejam muito bem-vindos ao GW Diz. Eu me chamo Henrique Wagmacher. E eu, Stephanie Wiblin. E hoje nós estamos com ele, que é formado pela Unip, advogou por 5 anos em São Paulo e há 13 anos atua como promotor de justiça no Paraná e, além disso, é professor. Seja muito bem-vindo, Alex Fadel. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. A gente vai começar fazendo uma pergunta padrão, que é: quem é Alex Fadel? Pois não. Bom, Alex Fadel é um sujeito do interior de São Paulo, nascido em Sorocaba. Logo cedo fui para Campinas, junto com meus pais, minhas irmãs. Cursei a faculdade de Direito. Depois de ficar meio perdido nesse caminho, né, o que quero ser quando crescer, me encontrei na faculdade de Direito. E depois de muito estudar, me tornei promotor de justiça aqui no estado do Paraná. Sujeito pai, marido, e que pensa muito no coletivo, principalmente com relação à segurança pública, né? Isso é o que efetivamente me faz ser um promotor de justiça extremamente atuante, né? Essa coisa que eu tive desde sempre, desde moleque, de pensar no que estava acontecendo com as outras pessoas, né? Lá na sala, por exemplo, né? Durante as aulas, ensino médio, olhar para um, para outro, aí tá tudo certo, como que tá? Pô, tá muito calor, posso ligar o ar-condicionado, desliga, enfim, esse tipo de coisa, e esse sou eu. Então, quer dizer que você não é desde criança ou no começo da faculdade que você já era decidido a ser promotor. Você foi mais uma construção ao longo desses anos, isso? Sim, foi uma construção. Inclusive, depois de terminar a faculdade de Direito, em 2003, eu sabia que queria prestar concurso público. Eu nunca me identifiquei muito com a advocacia, tá? Então, eu fiquei 5 anos advogando em Campinas, interior de São Paulo, por uma necessidade financeira, né? E porque para entrar na carreira do Ministério Público e da magistratura são necessários 3 anos de atividade jurídica. Tá? Então, quem quer ser promotor e juiz tem que passar 3 anos, depois de se formar, evidentemente, na faculdade de Direito, praticando algum tipo de atividade jurídica. No meu caso, foi a advocacia, né? Mas mesmo depois desse período, quando eu comecei a estudar para concurso público de forma focada, eu tinha dúvidas se eu queria a carreira do Ministério Público, da magistratura. Cheguei, inclusive, a prestar concursos para a Defensoria Pública, né? Durante os 5 anos de estudo para concurso público, né, que eu comecei a focar cada vez mais no Ministério Público, diante dos estudos, da prática forense, né, acompanhando a função do promotor, do Ministério Público em geral, que a partir do 3º ano, mais ou menos, de estudo para concurso público, a partir de 2008, 2009, mais ou menos, que eu foquei somente em concursos públicos para ingresso na carreira de promotor de justiça. Antes disso, as portas estavam abertas também para a magistratura e defensoria pública. Tem alguma área do direito que você não atuaria hoje? Não atuaria? Olha, eu não atuaria e confesso para todos, eu nunca estudei direito do trabalho, direito tributário, orçamentário, né? Eu tenho uma dificuldade seríssima com números, sabe? Matemática em geral, desde a minha infância. Então, tudo que envolva, sabe, essa questão de cálculos, decorar porcentagens, esse tipo de coisa, como direito tributário, orçamentário, eu sempre deixei de fora. Na faculdade, passava daquele jeito, né? Estudando em cima da hora, precisando da ajuda de alguém, ficando de exame, esse tipo de coisa. E direito do trabalho, porque efetivamente é um assunto que nunca me interessou. Então, uma das razões por que eu deixei de lado o estudo para a magistratura é justamente o fato de que os juízes têm que lidar muito com números, né? Em qualquer área do direito, o juiz tem que saber fazer alguns cálculos, frações, porcentagens, etc. O que para o Ministério Público não é fundamental, tá? Juiz lida com direito tributário, obrigatoriamente, né? Um juiz que trabalha numa relação bancária, né? Contratos bancários, etc., necessariamente tem que investigar números. O Ministério Público não atua nessa área, passa longe disso. Então, uma das razões pelas quais eu fugi da magistratura foi justamente essa questão de não me dar bem com tributário, orçamentário e tudo que envolva número.
tá? Então, essa é a área do direito que eu pulo fora. Então pode-se dizer que você escolheu a promotoria por conta disso também. Também. E tem algum outro motivo maior que te fez ir para a promotoria? Olha, eu sempre fui uma pessoa proativa. Entende? Então, aquilo que efetivamente me chamava a atenção, me interessava, eu corria atrás, ficava absolutamente fissurado, né? Muito focado nisso. E ativo, né? Para ser um bom juiz de direito, você não pode ser muito ativo. Você tem que ser uma pessoa extremamente centrada, controlada, estagnada até certo ponto. Porque o princípio básico da jurisdição, né, que move os juízes, é o princípio da inércia. O juiz só faz algo se alguém cutucar. Se alguém provocar o judiciário, o juiz atua. O juiz fica sabendo de alguma coisa. Ele não pode, né, sentenciar, dar o pontapé inicial. O juiz não pode. Entende? Então o juiz é inerte. E eu, do meu jeito que vocês já estão percebendo, sou o oposto de inércia. Eu não paro. Eu escuto alguma coisa, eu já... Opa, como assim? Por quê? Quando? Como? Eita, né? O juiz não. O juiz, numa audiência criminal, fica parado. Escuta de um lado, escuta do outro. Ao final, decide sim ou não. Entende? Ele não pode tomar certas providências que o Ministério Público pode, que o advogado pode, que é... Mas como assim? Não entendi. Repete para mim isso aí. O senhor falou X, agora está falando Y, por quê? O juiz não pode. O juiz que faz isso não é um bom juiz. Né? Então, essa proatividade que é típica de advogados, de defensores e de promotores de justiça, efetivamente me fazem, né, tornam um casamento perfeito. Tá? E por que eu falo isso de forma bem enfática? Né? Para que todo mundo que um dia sonha em ser promotor de justiça pense sobre isso. Veja, promotor de justiça. Existe um promotor de algo que não seja uma pessoa ativa? Não tem né? Um promotor de festa. Alguém contrataria um promotor para organizar uma festa de casamento se o cara fosse um banana? Viu? Precisa de flor. Flor? Entende? Então, promover a justiça exige que a pessoa que ocupa esse cargo fale. Tem que falar. Promotor que fala baixo, pois não. Sim. Né? Não casa. E você sempre foi assim, tipo, a questão da oratória, por exemplo. Você sempre teve uma oratória boa ou você teve que treinar isso? Olha, na minha infância, na minha adolescência, pré-adolescência, eu me lembro que eu era gago. Eu tinha problema sério, começo de palavras ali, às vezes eu ficava meio, sabe? E isso me incomodou muito, obviamente, né? Na fase da pré-adolescência ali, porque eu tinha uma dificuldade com algumas coisas. Se perguntarem para mim o que aconteceu para deixar, né, de lado esse problema, um psicólogo ou um fonoaudiólogo, não me recordo, disse o seguinte: você tem aquela coisa do pensamento acelerado. Você pensa rápido, só que, né, o caminho do pensamento até a verbalização é longo. Né? Você pensar é uma coisa, você colocar no papel é diferente, você falar também é diferente. São mecanismos cerebrais, neurais diferentes. Então você precisa pensar e falar devagar. Você saber que tem um caminho do cérebro até a boca, até mexer a boca, a língua, dentes, etc. Então eu me lembro perfeitamente, olha, fale mais devagar. A questão não é séria da minha gagueira lá do passado. Não era séria, né? Era justamente essa coisa do pensamento acelerado, querer falar muito rápido e confundir tudo, entendeu? A cabeça fica meio... Por onde eu começo? Exatamente. Então, foi um treino, principalmente para eu deixar de gaguejar em alguns momentos. Falar mais devagar, né?
às vezes eu me atropelo. Quando estou ansioso para falar alguma coisa, numa conversa entre amigos, etc., eu atropelo e... opa, parou, né? Eu percebo que eu estou acelerado, que eu comecei a gaguejar. Opa, parou. Psst, rewind. Agora sim eu vou contar a piada. Tal, devagar. Em público, no tribunal do júri, dando aula, em eventos como esse, eu me controlo, porque o meu pensamento está bombando. Então, falar devagar, estruturar a frase adequadamente e tal. Tudo questão de treino para conseguir ser o mais claro possível. A tua atuação ali no Ministério Público, como é que ela funciona? É dividido as tarefas? Por exemplo, a convidada que a gente teve, a Andréa Frias, ela trabalha mais na área da mulher, infância, juventude, né? A tua área, ela é mais o tribunal do júri e você acompanha desde quando o caso? Desde quando começa? Sim. O Ministério Público é dividido em várias promotorias de justiça. Tá? O Ministério Público é uma grande instituição, uma grande empresa, vamos dizer assim, e como toda grande empresa, é dividida em setores, né? Para que esses setores tenham mais produtividade, mais eficiência, né? As pessoas sejam especializadas naquela área. Então, uma empresa é especialista em copo, uma pessoa que faz tal coisa, outra pessoa que faz outra coisa, etc, para que tudo saia melhor. No Ministério Público também. Então, aqui, na cidade de Cascavel, por exemplo, o Ministério Público tem 18 promotores de justiça. Nós somos em 18 aqui em Cascavel. Cada um desses promotores tem suas funções delimitadas por lei. Entendeu? Então, eu não posso interferir numa área envolvendo o direito da família, por exemplo. Por quê? Quem cuida de tudo envolvendo o direito de família aqui em Cascavel é a doutora Simone Lorenz, doutora Elisiane. Ponto. A lei fala, são elas. Né? De acordo com a promotoria, tal, vários critérios. No meu caso, eu trabalho desde 2015 aqui em Cascavel, somente cuidando de crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes morte matada. Não é morte natural, é morte matada. Né? Assassinato, basicamente. E, além disso, aborto, instigação ao suicídio e infanticídio, que são raridades. Grande maioria das vezes, homicídio doloso, a pessoa que tem intenção de matar ou assumir o risco de é processada por mim. Tá? E, além desses crimes de homicídio, basicamente, os crimes de trânsito. Tudo que acontece de violação ao Código de Trânsito Brasileiro vai para a minha promotoria. Né? E desde o começo, desde o inquérito policial até o final do processo. Tá? Eu acompanho todos esses tipos de crime, desde que acontecem, do momento que acontecem nas ruas da cidade, até o julgamento pelo juiz de direito ou pelo tribunal do júri. Mas essa área você pode escolher atuar nela ou te mandam? Você vai atuar na parte que você atua. Ou você tem a opção de escolher? Não. Tem a opção de escolher. Funciona assim, mais ou menos, o Ministério Público e a magistratura. Tá? São carreiras muito próximas uma das outras. Por isso que eu sempre menciono promotor e juiz, Ministério Público e magistratura. Você entra na carreira numa clínica geral. Você faz de tudo. Numa cidade pequena, no meu caso, por exemplo, lá em 2012, foi Marmeleiro, aqui no extremo sudoeste. Então, em cidade pequena, 15 mil habitantes, tem um promotor e um juiz. E eles fazem de tudo. Desde proteção à criança e adolescente, Maria da Penha, homicídio, consumidor, saúde pública, tudo. Separação envolvendo criança, Ministério Público está lá. A partir do momento que a cidade vai crescendo, né, os promotores vão se especializando. Então, aqui em Cascavel, por exemplo, 340 mil habitantes, são 18 promotores, cada um no seu quadrado, fazendo o que a lei determina. Para alterar de função, são 2 critérios, promoção ou remoção. Então, hoje eu sou promotor do júri e de crime de trânsito aqui em Cascavel, porque eu escolhi. Eu estava em Toledo, em 2015, um promotor aqui de Cascavel foi para Curitiba, porque quis,
foi removido para Curitiba, ele pediu essa remoção, começou a trabalhar em Curitiba, numa promotoria lá na capital. Vagou um cargo aqui, né? Ele saiu daqui, um dos 18 promotores não estava mais. Eu estava em Toledo, a minha família já estava aqui em Cascavel. Eu falei, não, então eu vou me remover para Cascavel, para ficar mais perto da minha família. Né? Então, eu optei por sair de Toledo, de uma promotoria lá, vir para Cascavel trabalhar numa promotoria criminal. Porque o colega que me antecedeu aqui tinha ido para Curitiba. Tá? E se você quiser sair dessa promotoria? Eu tenho que esperar alguém sair de Cascavel. Né? O grupo está fechado, são 18. Se alguém, por um acaso, for para Curitiba ou se aposentar, entende? Ou morrer, né? As coisas acontecem. Enfim, algum desses 18, desses 17, fora eu, né? Sair por alguma razão e eu quiser, eu posso ocupar aquela vaga. Eu peço uma remoção. Então, sei lá, o promotor do meio ambiente, doutor Ângelo, vai para Curitiba daqui 2 anos, 3 anos, supondo. Se eu quiser pegar a promotoria dele, começar a trabalhar somente com meio ambiente e saúde pública, eu faço um pedido para Curitiba, né, para a chefia administrativa e começo a trabalhar naquela promotoria. É bom dizer, informar a todos que essa movimentação existe somente se o promotor de justiça quiser. É um princípio que está na Constituição Federal e que é extremamente caro para nós, para os promotores e juízes, que é o princípio da inamovibilidade. Por que eu chamo a atenção de todos com relação a isso? Por vezes, nós temos que processar figurões. Né? Organização criminosa, prefeitos, governadores, vereadores, empresários. Né? Então, para que não haja nenhum tipo de pressão externa, no seguinte sentido, se eu processar o sujeito, pode ser que o governador, que alguém me mande lá para o interior, lá para Barracão. Minha família está toda aqui e, de repente, porque eu tomei uma certa providência que não agradou certas pessoas da elite, eu posso parar lá no outro lado do estado. Para evitar esse tipo de pressão, tanto com relação aos promotores e aos juízes, a Constituição Federal garante a nós: você só vai sair dessa promotoria de justiça, você só vai sair dessa vara que você está trabalhando hoje, no caso dos juízes, se vocês quiserem. Se houver um pedido formal, assinado, eu quero sair da minha promotoria, 16ª, e ir para a 28ª promotoria. Entendeu? Esse é um princípio extremamente importante. Por quê? Porque, por vezes, nós processamos pessoas, né? Nós investigamos pessoas que têm uma certa influência. Então, por um acaso, um grande empresário de Cascavel mata alguém. Supondo, mata alguém por conta de ciúme. Um feminicídio da vida. Um feminicídio. Se eu processar o sujeito, ele é amigo de X, amigo de Y, transita bem em Curitiba, toma vinho todo final de semana com a cúpula né, do Judiciário, Ministério Público, Defensoria lá em Curitiba. Eu acho que eu vou pegar leve, porque eu tenho minha família aqui em Cascavel. Se eu processar, se eu colocar o cara na cadeia, eu posso ser removido, sair da minha cidade e ir para outra sem eu querer. Isso não é possível. Por quê? Porque eu só saio daqui se eu quiser. Não é o governador, não é o presidente, o papa, ninguém. Talvez minha esposa, né? A minha esposa tem poder de aí eu paro. Né? Mas a inamovibilidade é um princípio extremamente importante para a sociedade. Por quê? Porque nós sabemos como funciona o jogo. Como funciona o jogo? Se você processar algumas pessoas, algumas retaliações podem surgir. No caso do MP e do Judiciário, essas retaliações não acontecem. Então, nós somos livres desse tipo de pressão. Então, haja o que hajar, diria o filósofo, né?
se alguém cometeu um crime de trânsito aqui em Cascavel, para não falar de feminicídio, coisa pesada, um figurão dirigiu embriagado, bateu o Porsche lá na Brasil. Ah, o cara é amigo do governador, é amigo de alguém, amigo tal. Não me interessa. Mas e retaliação? A Constituição me blinda com relação a todo tipo de pressão. Por quê? Porque eu sou inamovível, tenho uma independência funcional. Com relação à grana, é importante falar para vocês, um dos princípios das garantias que o Ministério Público tem, ao lado do Judiciário, é a irredutibilidade do subsídio. Então, ainda que eu mexa com figurões, com alguma situação tal, o que eu ganho hoje não pode diminuir. De forma alguma. Entendeu? Para evitar retaliação. Tá, então o sujeito mexeu com tal pessoa ali, vamos cortar pela metade o salário dele para ele largar a mão de ser bobo. Não pode. É um princípio que garante a minha independência, a minha atuação longe de pressões. E você lembra qual foi o seu primeiro júri? Como foi? Lembro. Foi em que área, você sabe? Foi lá em Paranaguá, eu comecei a carreira lá em Paranaguá, né, na região litorânea aqui do estado. E foi uma situação, uma briga entre duas turminhas, né, de 18, 19, 20 anos, molecada de bairro, e um jogando pedra contra o outro. Tijolos, tal, além de uma certa porradaria ali. Até que um sujeito pegou uma pedra, jogou de longe e acertou na cabeça do outro sujeito da outra turma, e o outro sujeito morreu por um traumatismo craniano, etc. E aquela coisa, né? As pessoas, já foi perguntado para mim hoje, inclusive, né? Sobre questão de oratória, etc. É tudo questão de treino, porque nesse meu primeiro júri, eu estava absolutamente inseguro, com medo, suando frio, sabe? Maracujina na veia. Meu Deus do céu. E aí, de repente, né? Entre aspas, 13 anos depois, em qualquer situação, qualquer tipo de assunto, evento, eu tenho uma certa tranquilidade para expor minhas ideias, para falar. É tudo questão de treino, efetivamente você se aperfeiçoar, fazer autocríticas, né? Falar mais devagar, falar mais rápido. Tá todo mundo com sono, então, opa, tô percebendo que vocês estão cansados, então vou mudar de assunto. Né? É muito interessante, durante as aulas na faculdade eu percebo que a galera tá muito no celular, tá muito ali, sabe? Opa, é hora de contar um caso. Né? Porque contando o caso que envolve sangue, todo mundo para e fica olhando para mim. Eu retomo a atenção. Lá em 2010, quando eu fiz meu primeiro júri, eu não tinha essa experiência, né? Mas a situação foi essa, e eu acabei pedindo a desclassificação. Eu não pedi a condenação do réu, porque a pedrada foi uma certa distância, e quem joga uma pedra 20 metros... efetivamente, né, numa briga, pedra para todo lado, eu jogo uma pedra aqui, eu entendi na época que não era o caso de homicídio, e sim de uma lesão corporal seguida de morte. Me lembro perfeitamente disso, porque você fica numa adrenalina ímpar ali, você fica, meu Deus, será que eu vou conseguir falar em público? E qual que foi o júri mais longo que você já pegou? Olha, foram 2 júris longos, né, que ultrapassou um dia. Foram 2 dias de julgamento, num caso em 2017 ou 2018 aqui em Cascavel, envolvendo um policial militar. Acabou sendo absolvido no final do julgamento. E semana retrasada, agora no final de junho, dia 27 e 28 de junho, 2 dias de julgamento com relação a uma organização criminosa que atuava aqui em Cascavel. Foram júris mais longos. E como que é? Você falou que ele chegou a ser absolvido. Qual que é essa sensação que você tem? Ou você nem liga, sabe? Eu acho que eu ficaria muito chateada. Eu ir lá falar as coisas, sabe? Tá claro que aquilo aconteceu e aí as pessoas não entenderem desse jeito. Tá. Bom, é um exercício que a gente tem que fazer. Né? Não é que eu não ligo. É óbvio que eu ligo porque essa é a minha profissão. Envolve um pouco de vaidade, evidentemente. Afinal de contas, eu estou argumentando. A minha profissão é argumentar para convencer alguém. Né? No caso, os jurados ou o juiz de direito. Se as pessoas não concordaram comigo, votaram, decidiram de forma contrária, significa que eu não as convenci.
né? E como todo ser humano, a gente é formado um pouquinho de vaidade também, né? Um pouquinho ali de autoestima e tal, né? Mas isso é a menor parte. Outra parte ali do incômodo é com relação à segurança pública, né? Porque eu parto do princípio que, olha, eu não estou fazendo isso por mim, né? Eu estou fazendo isso pela nossa cidade. Eu moro aqui, tenho um filho aqui. Então, se eu pedir a condenação de uma pessoa, não é porque eu quero, por uma questão simplesmente de vaidade, quero fazer graça para alunos, para a plateia. Não. Né? É uma questão de segurança. De Sim. segurança, né? Mas a gente aprende que você não pode levar isso para casa, você não pode ficar magoado. Entende? Não é que eu não ligo, mas efetivamente, em vários casos, os jurados absolvem olha, eu fiz o que eu podia. Entende? Então, eu durmo tranquilo, tudo, porque, olha, eu estudei o processo e entendi que a melhor solução era X, outras pessoas decidiram Y. Eu fiz o meu papel. Eu não vou mudar o mundo, não sou pago para isso, não tenho poder para isso, né? Eu tenho os limites. Então, a gente fica meio, sabe, na hora ali que o juiz decide de forma contrária, os jurados decidem de forma contrária, vem uma coisa... Mas, sabe, depois de 1, 2, 3 minutos, eu fiz o que podia, entendeu? Eu joguei o jogo e perdi, entre aspas, né? Perdi o jogo, não consegui convencer. Existe a possibilidade de recurso, né? Recorrer para o tribunal, etc, etc. Mas a gente aprende que é assim que funciona e não podemos levar para o lado pessoal, levar para casa esse tipo de situação. Então, dá um bode. Sabe, você fica meio zoado na hora, 2, 3, 4, 5 minutos, pombas, o que aconteceu? Que os jurados não concordaram comigo? O que aconteceu para o juiz não concordar comigo? Não sei, cada cabeça é uma sentença. Eu penso de um jeito, outra pessoa pensa de outro. Porque é extremamente importante, eu sempre comento isso com todos, não existem certezas na nossa área. No direito tributário, né, existem certezas. Quais? Números. Então, do imposto de renda será descontado 27,5. Acabou. Você pega o número, joga na calculadora, porque eu não sei fazer conta, 27,5. Pronto. Certeza. Acabou. Eu ia pedir se você não se cobra muito quando perde algum júri. Então, é justamente Olha, isso. hoje foi a minha cadeira que foi para trás. É justamente isso. Eu me cobro, né? Mas eu me cobro no seguinte sentido. O que aconteceu, será? Você Sabe? faz uma análise, então, tipo, no final do dia, por exemplo. Exatamente, uma autocrítica. Acabou o julgamento. Os jurados não concordaram comigo, ou o juiz não concordou comigo. Por que será? Será que eu fui grosseiro em algum momento com algum dos jurados? Porque é uma relação de empatia, né? Uma relação ali no tribunal do júri, 50% é fato, prova, né? Tal testemunha falou isso, aquela testemunha falou aquilo, mas os outros 50% é um jogo de convencimento, é um jogo de empatia, de você demonstrar seriedade, simpatia, né? Não ser um mala mal-humorado, chato, gritando, né? Então eu tenho plena convicção de que várias pessoas não conseguiram alcançar o objetivo porque ficavam próximas aos jurados e cuspiam. Isso incomoda ou não? A pessoa chegar perto de você, né? Porque é uma bancada normal, né? E de vez em quando algumas pessoas, né? Advogados, etc., ficavam próximas dos jurados, questão de, sabe, 2 metros. E eu, sentado ali, eu percebia, sabe, que, perdeu. Me incomoda muito. Né? Você fala, porra, cara, fala pra lá. Entende? Então, essas pequenas coisas também fazem o jurado falar, não gostei desse sujeito, cara. Fala muito alto, grita, muito palavrão, ou muito formal. Porque o direito penal é feito para a tipicidade conglobante. Cara, o jurado vai, nossa, que mala. Né? Então, esse tipo de análise que hoje eu tenho clara na minha cabeça, né? Teve um julgamento, tal pessoa foi absolvida. Pô, por que os jurados não concordaram comigo? Será que realmente
pode não ter sido o réu. Pô, cara, mas, sabe, eu faço uma análise ou alguma coisa comportamental. Será que um exemplo que eu dei ofendeu alguém? Então, determinado assunto do direito penal, que eu trago uma metáfora para que todos os jurados entendam. Por que eu estou falando isso? Porque jurado não é formado em direito, né? Então, de vez em quando, é um conceito técnico do direito que eu tenho que utilizar um exemplo fácil para que todo mundo entenda. Tá? E eu utilizava um certo exemplo. Até que uma pessoa da minha equipe, uma estagiária minha, estava assistindo o julgamento e durante um dos intervalos ela falou, viu, doutor, o quê? Quando o senhor deu aquele exemplo, eu fiquei meio incomodada. Entendeu? Então ela falou isso e eu percebi, talvez alguma jurada tenha ficado incomodada também. Porque é um exemplo bobo sobre ou próstata para o homem ou algum exame ginecológico para a mulher. Entendeu? O homem leva meio na brincadeira a questão, né, de próstata. Né? Então, tal. As mulheres não, as mulheres têm uma sensibilidade maior com relação a esse assunto, né, de órgãos íntimos, etc. Então, era um exemplo que eu dava, não em tom de brincadeira, tá, mas era uma metáfora que eu utilizava para explicar uma relação jurídica envolvendo dolo, intenção do médico de fazer tal coisa, de apalpar, etc, etc. E a minha estagiária, viu, doutor, o quê? Aquele exemplo que o senhor deu para explicar a questão do dolo direto, eventual, etc., eu fiquei meio constrangida, porque é uma coisa que a gente passa por isso, né, e a gente não sabe, né, tal. Nunca mais falei sobre isso. Por quê? Porque é um assunto que efetivamente pode gerar um afastamento do que eu estou falando com relação ao obstáculo, né, do que eu estou falando com relação ao interlocutor, no caso, as mulheres. Então, essa autocrítica eu faço. Né? Acaba um julgamento e não deu certo por alguma razão, eu paro, o que aconteceu? Será que eu falei alto, baixo? Será que aconteceu isso? Será que tecnicamente eu explorei adequadamente as provas ou não? Mas como eu disse, o limite. Lá no começo, em 2010, eu me cobrava mais. Hoje em dia, diante da experiência, eu saber como as coisas funcionam, cada cabeça é uma sentença. Não existem certezas. Então, no direito tributário tem. Na área penal, entende? A gente conta histórias de alguma coisa que aconteceu lá atrás, cara. E que muito pouca gente quer se meter nesse assunto. Entende? Sim. Então, eu sei disso. Então, eu falo, olha, certeza absoluta não existe. Existe uma possibilidade muito grande de ter acontecido isso. Mas como assim? As pessoas vão condenar uma pessoa com base em probabilidade. O fato aconteceu há 2 anos. Testemunha esquece. Tem medo de retaliação, e as coisas se perdem, né? Então a gente monta um quebra-cabeça, mas de vez em quando falta uma peça. Só a título de exemplo, recentemente nós tivemos um caso em Cascavel que foi filmado, né? Infelizmente, né? Mais um caso em Cascavel que foi filmado. E as imagens são extremamente fortes, né? De um sujeito que atira contra 2 pessoas. As 2 pessoas em cima de 2 motos, né? Um sujeito pega uma arma, atira numa e atira na outra. Está disponível aí em rede social, infelizmente, né? Mídias, imprensa e tal. Nossa, que monstruosidade, né? Olha, realmente, é um crime sério. O sujeito foi condenado? Foi condenado. Mas atrás dessa situação, desse recorte que todo mundo viu, existia toda uma história que ninguém ficou sabendo. Eu fiquei sabendo, o advogado ficou sabendo, por quê? Porque a gente estava no processo, trabalhando. Entendeu? Então, essa monstruosidade que todo mundo, meu Deus, pena de morte. Pera lá. Será que você não teria feito o mesmo? Porque tinha toda uma situação diária envolvendo X, Y, Z, que não vem ao caso, enfim. Né? Então, eu sempre falo sobre isso e a resposta à sua pergunta, você se cobra muito? Eu me cobro tecnicamente, autocrítica para sempre evoluir, sempre buscar o melhor para mim, né? Para a sociedade, para a segurança pública. Mas eu sei que cada cabeça é uma sentença.
né? Do juiz, dos jurados, do advogado, do promotor, do delegado, né? Porque nesse caso que eu contei para vocês, né? Tinha toda uma história. Então o réu foi condenado? Foi, mas não teve aquela pena lá em cima, né? 30 anos de cadeia para a pessoa. Não, não foi. Não foi. Não foi. Mas por que não? Ele matou. Mas tinha toda uma história que efetivamente os jurados entenderam. Olha, se eu tivesse naquela posição, eu não sei se eu não teria feito o mesmo. Entendeu? Então, cada cabeça uma sentença e a gente tem que saber lidar com isso. E nesse caso que você deu o exemplo, a condenação vai também para quem filmou, não só para quem matou. Nesse caso, era câmera de segurança. Ah, tá. Eu achei que tinha alguém gravando. Não. Era câmera de segurança, né? Hoje em dia, grande maioria das casas, em determinados locais, tem câmera de segurança, né? Estabelecimentos comerciais, bares, etc. Mas se é no caso de alguém filmar a ação, a pessoa que filma, ela também é condenada de alguma forma. Depende muito da relação dessa pessoa com a pessoa que está cometendo o crime. Entendi. Então, lá, há 5 anos, teve uma situação de uma pessoa que estava filmando com o telefone celular, enquanto a outra, com uma faca de serrinha, tentava retirar a cabeça da vítima. Gente, que Eu absurdo. lembro disso. Lembra? Lembro. Obviamente que os dois responderam por homicídio e foram condenados. Esse eu lembro. Por que você tem Né? emocional pra ver tudo isso? Porque eu fiquei assim, quando eu fui chamada a primeira vez pra ser jurada, eu fiquei assim, paralisada. Como é que olha tudo isso? E outra, você vê várias vezes. Por exemplo, a situação lá do ônibus, você viu diversas vezes o vídeo. Como é que você, tipo, já é normal, assim? Não. Também é muitos anos fazendo, né? Então, não é que eu não tô nem aí, de forma alguma. Né? Não posso estar nem aí, eu não posso deixar pra lá. Sim. Né? Eu não posso deixar pra lá. Esse tipo de coisa. Então eu sinto. Eu não sou um psicopata, né? Tipo, eu vejo, tudo bem. Tentando arrancar a cabeça, pô, eu também filmaria ali, pô, que legal, olha a jugular bombando no sangue. Não é. Eu sinto, sabe? Se envolver criança, aí acaba comigo. Acaba comigo. Se envolver criança, acaba comigo. Então, tudo que envolve crimes envolvendo criança de homicídio, né? Outros também, mas como eu não trabalho na área, então, né, eu nem... Mas homicídio de criança, né, que infelizmente às vezes acontece, a gente teve que trabalhar, eu evito ver. Eu fico sabendo de tudo, peço para minha equipe descrever, ninguém quer ver, mas aí eu sou o chefe, eu falo, vai ver. Alguém tem que ver. Estagiário vai assistir. O estagiário tá lá para quê, né? É a função. E me descreva, né? Obviamente que eu vejo uma vez ali, mas mexe muito comigo. Eu vejo uma vez para justamente, né, ter a perfeita convicção ali, se realmente foi isso, foi aquilo, papapá. Com criança mexe muito. Então eu evito. Mas outros tipos de crime de homicídio, como esse que eu comentei há pouco, né? Que você se lembra, é chocante, eu deixo pra lá? Não. Mas é uma questão de... Não é nada pessoal. Entende? É isso. Imagina se fosse seu irmão. Não posso, eu nunca vou imaginar que uma vítima ou um réu é meu irmão, meu pai, minha mãe, sou eu. Se coloque na posição do outro. Eu não posso. Não posso me colocar na posição do outro. Né? A questão da empatia que eu tanto prego, né, com relação às campanhas, deixa pra lá, por exemplo, é uma outra coisa. Na minha profissão como promotor de justiça ou um juiz de direito, né, a gente não pode imaginar. Vocês acham que eu atuaria como promotor de justiça, de acordo com o Código Penal, Código de Processo Penal, se eu imaginasse que minha irmã foi vítima de um estupro? Que ser humano normal... Não, eu tô vendo a minha filha ser estuprada, eu vou ligar pro conselho tutelar. Oi, tem alguém passando a mão na... Não. Se eu imaginar que a minha filha, que está naquela situação, a minha mãe, alguém... Eu vou pegar esse copo, quebrar, vai ficar um caco e fincar no olho da pessoa que está tentando fazer alguma coisa com a minha filha. É o comportamento natural, instintivo de todo pai.
proteger a prole com unhas e dentes. Não somos diferentes dos leões, dos macacos, nada disso. Só que a gente tem um cérebro que de vez em quando funciona. Outras vezes não funciona. A remoção. Então, mexeu com a prole, não tem conselho tutelar, não. Né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu pego um caso de estupro, de homicídio, eu não, mas nós promotores, nós juízes, etc., a gente não se coloca no lugar da vítima. Porque se colocar no lugar da vítima, do pai da vítima, etc., a gente vai matar. A gente vai agir fora da lei. Entendeu? Eis a diferença que muito pouca gente entende entre justiça e vingança. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Uma questão filosófica. Vingança é olho por olho, dente por dente. Como dizia Mahatma Gandhi, olho por olho, dente por dente, todo mundo vai acabar cego e banguela. Né? Então, nós trabalhamos com justiça e não com vingança. Então, tudo isso é importante para que a gente mantenha um certo distanciamento do caso. Uma pessoa morreu. Ela tem pai, tem mãe, os pais estão chorando lá no salão do júri, né, desesperados porque perderam um filho. Se coloque naquele lugar, promotor. Não posso. Só de pensar em perder um filho, eu não vou pensar em justiça. É mentira quem fala que perde um filho que é justiça. A pessoa quer vingança. A não ser que seja um psicopata. Eu não gosto do meu filho, então eu quero justiça na forma do Código Penal, artigo 59. Eu perdi um filho, mas tem uma causa que faz a pena diminuir porque meu filho era um vagabundo. Conversa. Que é vingança. Então eu, como promotor de justiça, não posso levar para o campo emocional. Então, respondendo objetivamente a pergunta, né? Sangue, etc. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Mas teve algum caso que você pegou, assim, que no meio do júri você demonstrou alguma fragilidade por ser um caso muito que te pegou muito? Tudo Os que envolve promotores, criança. eles têm esse negócio de, tipo, eu não posso demonstrar fragilidade na frente deles, não posso demonstrar que aquele processo me pega um pouco. Então, tudo que envolve criança mexe comigo. Não estou falando adolescente. Falo criança, sabe? Até 9, 10 anos. Não estou falando criança no termo técnico, né? Sabe? Mas criança indefesa, aquela coisa ingênua. Mexe comigo. Eu comentei no começo desse nosso bate-papo que a gente não pode passar de um certo limite com relação ao réu, né? Não destratá-lo, ser sempre educado, cordial, ainda com uma pessoa que teria cometido um crime, né? Teve um caso aqui em Cascavel, durante a pandemia a gente julgou, né? No final da pandemia, tribunal do júri, e o processo não era de Cascavel, era de uma outra cidade que eu não me recordo qual. O sujeito pegou uma criança de 6, 7 anos que estava indo para a escola sozinha. Uma criança de 6, 7 anos estava indo para a escola sozinha, uma menina, a pé, né? Porque a casa dela era próxima, tal, enfim. E o sujeito passou, conhecia a criança, né, do bairro ali, parou o carro, um gol bolinha antigo. E como a criança conhecia entre aspas, o vizinho, ela entrou no carro. Ele falando que ia dar uma carona para ela até a escola, meio quarteirão. Ela entrou no carro e sumiu, morreu, enfim. Foi estuprada e morta. No júri, eu perdi a cabeça. Né? Eu me descontrolei. Eu sempre sou envolvendo qualquer tipo de assunto, crimes sexuais, homicídio, qualquer tipo de... Eu mantenho lá a imagem do Ministério Público seco, né? Sem demonstrar emoções, fragilidades, raiva, nada disso. Aconteceu isso, o resultado é esse, ação e reação, pronto. Nesse caso, eu esculachei o réu. Né, porque envolvia uma criança e tinha uma cena muito forte, né, que eu tive que passar para os jurados para que eles vissem que realmente era o réu, que era a criança, a menina de 6, 7 anos, indo para a escola com a mochilinha e saltitando. Saltitando, sabe? A câmera filmando, ela na calçada saltitando. Aí para o gol, ele abre a porta do passageiro, sabe? Conversa alguma coisa e a criança entra. Entendeu? Então, até hoje, isso já faz 3 anos, né? Foi em 2020,
final de 2020, possivelmente, início de 2021. Até hoje, quando eu me lembro da cena, obviamente que vem criança na minha cabeça, minha filha, né? E a monstruosidade, sexopatia de uma pessoa que tem desvio cerebral, mental seríssimo, que comete uma barbaridade dessas, né? Então eu me exaltei, mostrei isso, olhei para o réu e comecei a falar, por mim você XYZ, né? Que eu não vou falar em rede nacional, né? Mas eu me descontrolei, não pode de forma alguma. Então qualquer tipo de crime, né? Você já foi jurada, sempre o réu está ali, meu caro, não é nada pessoal, estou exercendo a minha função, assim como você escolheu o caminho do crime, eu escolhi o caminho da justiça. De acordo com as possibilidades de cada um, eu tive o privilégio de poder estudar, o senhor não. O senhor preferiu o caminho do crime por algumas razões que não me competem ficar elogiando ou criticando. Questão de condição social, etc, etc. Sempre com o máximo de respeito. Então, né, eu procuro me controlar. O único caso que eu perdi muito a cabeça foi esse, que eu me recordo, sabe, que eu explodi ali de... Né? Mas eu também... Eu acho que por isso que eu não fui pra esse lado. Uma outra coisa que eu reparei foi na escolaridade da maioria dos réus. Em todos que eu fui lá presenciar, a maioria não tinha nem ensino completo, né? Ali o ensino médio completo. Isso você vê em quase todos os casos? A maioria é assim? Infelizmente, né? Não tem como negar que essa questão da educação, caminho do crime, é proporcional, né? Então, a grande maioria dos casos envolvendo crime de sangue, quais são os crimes de sangue? Os crimes praticados normalmente pelas ruas da cidade. Roubo, tráfico, homicídio, lesão corporal. Né? Esses tipos de crime têm como público, vamos dizer assim, né? As pessoas de baixa escolaridade, as pessoas que têm uma condição social menos favorecida, os hipossuficientes, os vulneráveis sociais. A grande maioria dos crimes de homicídio ocorrem na periferia. Na periferia. Né? Então, não tem como falar que não existe um link direto entre falta de educação formal e esses crimes de sangue, roubo, etc, etc. Não somente homicídio. Né? Agora, existem outros tipos de crime que são mais graves que somente colarinho branco pratica. Escolaridade. Que são os crimes lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção, prevaricação, né? Que não são essas pessoas de baixa escolaridade que conseguem praticar. São as pessoas que conseguem se expressar, organizar, que têm contatos, têm uma boa imagem, sabem se comunicar. Né? Então, são dois tipos diferentes de crimes. O crime de sangue, o crime comum, que vai 90% das vezes para uma vara criminal comum e que as pessoas são condenadas. Roubo, tráfico, peixe pequeno, homicídio, né? Como você bem disse, 95% dos réus são pessoas da periferia. Baixa escolaridade e, né, enfim. Agora, tem um outro tipo de crime que são os crimes mais sérios, que geram a falta de educação, né, que é o começo da doença, que são os crimes de colarinho branco. Né, e que aí 5% chegam ao banco dos réus e desses 5%, 90% é absolvido. Tá? Então, é um mundo ao avesso no sistema de justiça criminal aqui no Brasil. E não tem como negar isso. Né? Eu, sendo promotor de justiça há 13 anos, lidando com direito penal há 13 anos, advogado antes 5 anos, estudioso da área, afirmo, são dois tipos de crime. Um, quase todo mundo é condenado. O outro, quase todo mundo é absolvido. E aí, tire suas conclusões. Até tem uma pergunta que foi feita sobre isso, que é... Quais são as mudanças e melhorias que você gostaria de ver no sistema legal e como que você vê o processo penal no Brasil hoje? Acho que é muito relacionado a isso também, a tua resposta. Sem dúvida. Olha, são vários pontos, né, que poderiam ser alterados. E a gente tem que ser humilde, o brasileiro tem que ser humilde.
como a gente não é humilde nem no futebol, né? A gente continua se achando o país do futebol, mesmo levando sapatada dia sim, dia não, né? A gente tem que ser humilde no direito também. Então, o Paraguai, o Código de Processo Penal paraguaio é outro nível. Do Chile, lá em cima. Do Uruguai, nem se fala. Aqui no Brasil é tudo confuso. Tudo confuso, né? Então, para não aprofundar em questões técnicas, né? Mas uma das coisas que deve necessariamente ser alterada em alguma reforma aí do Código de Processo Penal é com relação aos recursos, né? Pode recorrer? Pode, deve recorrer. Juiz é ser humano, juiz pode errar, juiz é falível, pode examinar uma prova inadequada. Pô, esse copo eu achei que era azul porque tem um reflexo aqui e eu acabei dizendo que era verde porque eu não estava num bom dia. Estava verde de fome. O juiz pode errar? Pode. Tem que ter recurso? Tem que ter recurso. Mas não essa quantidade. Entende? Não essa quantidade, porque tem situações, basta jogar em algum site de pesquisa, né, que vocês vão verificar recurso em cima de recurso em cima de recurso, sabe? 10, 11, 12 recursos em cima de uma decisão. Ou seja, um juiz de Cascavel deu uma decisão há 8 anos e depois disso é só recurso. Tem recurso de embargos, dos embargos, na apelação, no agravo regimental, não sei o quê. Entende? E isso gera descrédito. Ninguém acredita no juiz de Cascavel. Tanto é que alguns falam em juiz de passagem. A decisão do juiz de primeira instância, Cascavel, Curitiba, né? Primeira instância. Uhum. É um juiz de piso. É um juiz de passagem. O juiz dá essa decisão porque é obrigatório dar essa decisão. O que interessa é a decisão lá de cima. Curitiba, Brasília. E aí a coisa vai se arrastando, né? E gera descrédito, descredibilidade, que é o sentimento de impunidade. X matou uma pessoa em 2005, né? E isso, de cabeça eu não vou falar, mas se eu pegar o meu celular, eu aponto nomes de pessoas que foram condenadas em 2005, 2006 e que tem sede de recurso ainda. Nossa. Até 2023, tá lá em Brasília esperando. Né? Quem que acredita em justiça desse jeito? Sabe? Não. 15 anos de recurso? Mas é o princípio da ampla defesa. Eu sei disso. Tem que ter ampla defesa, é óbvio que tem. O que precisa é alterar a regra do jogo. Uhum. Em outros países, né? Eu mencionei alguns aqui da América do Sul, enfim, Estados Unidos, direito anglo-saxão, né? O direito europeu, né? Pode recorrer? Pode. Mas uma vez. Se esse único recurso for julgado contra o réu, contra o condenado, imediatamente ele vai começar a cumprir pena. O sujeito pode recorrer para a Suprema Corte, para a Corte Interamericana, para a MAIT, seja para onde for, mas ele vai começar a cumprir pena. Ou seja, as pessoas têm uma resposta, né? Ainda que não tenha transitado em julgado aquela decisão, ou seja, ainda que aquela decisão não seja definitiva, o sujeito já está cumprindo a pena. Por quê? Porque é um recurso. Se ele perdeu esse único recurso, ele pode entrar com os outros, mas ele vai começar a cumprir pena. Então, tudo isso que eu falei é um dos pontos que geram uma insatisfação coletiva no meio jurídico e na população. Entende? Quantas e quantas vezes no tribunal do júri, não sei se aconteceu isso quando você foi jurada, mas os jurados decidem, foi o réu, tem que ser condenado. O juiz condena 20 anos de cadeia. E o réu sai pela porta da frente. Está no mesmo ponto de ônibus que os jurados, que os familiares do réu, da vítima. E aí, já aconteceu. O jurado veio falar comigo, testemunha. Doutor, o quê?
O réu não foi condenado? Foi. E eu encontrei ele no dia seguinte comprando laranja no supermercado. Do meu lado. O que aconteceu? Cabe recurso. Tá, então tudo aquilo, eu passei o dia inteiro lá no fórum, pra nada? Não, foi extremamente importante, é um ato de cidadania. Mas a consequência, né, no nosso mundo das coisas, só daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? E você explicar isso para uma pessoa do povo, uma pessoa leiga na área, mas como assim? Ele foi condenado. Mas cabe recurso. Então, um dos pontos fundamentais é a alteração no sistema recursal. Enquanto houver essa quantidade de recurso, essa facilidade da decisão do juiz não ser cumprida, a coisa vai continuar num grau de descrédito como é hoje. Tanto faz. A gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram e perguntaram se você já pegou algum caso envolvendo o PCC e qual que é, se eles possuem alguma influência no meio judiciário. Bom, a primeira parte da pergunta, sim, já peguei. Infelizmente, aqui a nossa região de Cascavel é uma posição estratégica no estado do Paraná, né? Nós temos entrocamento aqui para todas as regiões do estado. Estamos perto da fronteira. Então, a droga sai de alguns países, vem aqui pela rodovia e aqui tem entroncamento, né? Londrina, Maringá, Curitiba, tudo. Então, é uma posição estratégica. Então, é necessário que haja um núcleo forte de facção criminosa aqui. Além do que, temos o Presídio Federal aqui do lado, Catanduvas, né? Sim. Então, consequentemente, para fins de comunicação, etc., precisa ter alguém dessa facção perto. Eles não vão morar em Catanduvas, que não tem nada lá, só o presídio. Eles vão morar em Cascavel, Toledo. Então, Cascavel e Toledo tem muito faccionado. Então, consequentemente, sim, já foram 4 ou 5 casos, inclusive a maioria deles, se não todos, envolvendo o Tribunal do Crime. Aquela coisa que sempre as pessoas veem no Fantástico, né, em programas televisivos, deles julgarem por meio de ligações telefônicas imediatamente a situação. Né? E eu já peguei casos assim, ocorridos aqui em Cascavel, inclusive aquele do sujeito com a faca, querendo tirar a cabeça do sujeito com uma faquinha de serra, envolvia justamente isso. Né? O sujeito, a vítima, foi condenado pelo Tribunal do Crime por algum tipo de mancada. Ele deu alguma mancada no mundo do crime e a cúpula, né, decidiu que a punição dele seria a morte. E por que filmam? Para comprovar. Né? Comprovar que a decisão dada foi cumprida imediatamente, sem grau de recurso. Entende? Então, hoje em dia, é comum mortes filmadas, responde por homicídio também, né? Como a gente já falou, porque a pessoa estava lá, sabia de tudo e quis participar daquilo, ainda que não tenha pego a faca e matado, mas ela participou. Por quê? Porque a cúpula, né? A facção criminosa é uma pirâmide estruturada como uma empresa. Então tem os ralés aqui embaixo e a coisa vai subindo, capitais de estados, até chegar ao núcleo lá de São Paulo, né? Que estão em presídios federais por aí. Mas a base da pirâmide tem que comprovar que matou. Não pode simplesmente falar, viu, matei ontem o sujeito lá. Não é assim, não tem credibilidade. Não é a palavra de homem. Não. Então, hoje em dia, eles filmam e jogam pelo WhatsApp, jogam por aí, para que todo mundo fique sabendo que a ordem que veio da sintonia, que é o nome dado à cúpula, né, algum tipo de estrutura dentro da facção, foi cumprida. E a segunda parte da pergunta, eu não me recordo qual foi. Se eles possuem alguma influência no meio judiciário. Olha, atualmente saiu alguma reportagem aí falando que eles têm estimulado, né, pessoas a estudarem para concurso público. Essas pessoas são aprovadas e aí acabam favorecendo facção criminosa.
Olha, até onde eu sei, isso inclusive foi uma determinação do CNJ para que houvesse investigação, né? Então o Conselho Nacional de Justiça viu essa reportagem ou ficou sabendo de algo e vai tomar providência com relação a isso. Oficialmente, não sei. Existe esse boato desde a minha época de concurso, desde lá de 2004, 2005, em que as coisas não eram como é hoje, né? Referente à facção criminosa, organização criminosa, muita gente fala que eles têm muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. A gente não tem noção do dinheiro que eles têm. Então, eles bancam, desde pequeno, crianças na periferia. Né? Criança simples, família simples. Vem um membro de organização criminosa e começa a bancar. Olha, vai estudar numa escola particular, a gente vai comprar material, a gente vai bancar, a gente vai ajudar. E vai seguir a área do direito, né? Não tem liberdade, quero ser médico. Não, vai ser na área do direito. Né? E banca vestibular, banca cursinho, banca tudo, tudo. Quando conseguir, o vínculo é familiar, né? O vínculo é tão forte entre aquela criança que não é mais criança, é um juiz com a facção criminosa, né? Veja, isso tudo é boato, né? Isso tudo eu escuto desde a minha época de morador da capital São Paulo há 15 anos. É boato, não tem nada oficial sobre isso. Mas, né? É aquela coisa da cooptação, né? A criança que não tem nada na periferia vai se espelhar em quem? Em mim? Não. Se espelha no sujeito que está mais perto, né? Racionais MCs, né? Com várias músicas falam sobre isso. Uma delas é Mágico de Oz. Né? A criança se espelha em quem? Naquela pessoa que está lá longe? Em mim? Não, eu estou no YouTube. Eu estou em outro lugar. Eu estou numa faculdade particular. Eu estou no tribunal do júri, no fórum. Quem que uma criança de periferia se espelha? Aquela pessoa que está do lado. Que pratica pequenos furtos, roubos, que bebe, que fuma, né? Então, a cooptação, né, de crianças para que entre no mundo do crime é muito fácil. Eu vou oferecer coisas e, como toda criança, aceita, gosta disso, etc, etc. Então, deve existir, que eu sei concretamente, nada oficial. Mas é muito plausível, é muita ingenuidade achar que não. Não, somente pessoas sérias. Eu queria saber também sobre a campanha. Foi falado em um dos tribunais de júri sobre a campanha Deixa Pra Lá. Surgiu com uma ideia sua ou foi um conjunto de várias pessoas? Tá. Sobre a campanha Deixa Pra Lá, teve uma onda de crimes televisionados aqui na nossa cidade, aqui em Cascavel, né? Em abril, maio do ano passado, 2022. E gerou uma repercussão muito grande para a cidade, negativa, questão de insegurança pública, né? Em rede nacional ali, aconteceu tal coisa, e filmado, coisa filmada. E todos esses casos não envolviam criminosos, envolviam pessoas como a gente, parte do pressuposto que não tem nenhum criminoso aqui, né? Vai saber. Pessoas como a gente que perderam a cabeça. Pessoas que estavam ali num dia aparentemente comum, que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que partiram para a violência, né? E por conta dessa sequência de fatos, 3, 4 fatos consecutivos, a doutora Mariana Vieira, delegada de polícia aqui de Cascavel, manteve contato comigo, falando, viu, Fadel? Pois não. E aí? Aonde que nossos filhos vão crescer? Ela falou exatamente isso. Né? Porque ela tem uma filha pequena, eu também tenho 2 filhos pequenos, então a conversa foi nesse tom entre eu e ela. Cara, o que tá acontecendo, meu? A pandemia deixou a galera muito louca. Porque pessoas comuns, levando filho para a escola, né, lá na Cuiabá, desceu do carro e sapecou. Aí a gente começou a pensar, olha, tinha uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público há 10 anos, conte até 10. Cara, cai com uma luva, né? Antes de tomar qualquer providência, conte até 10. Calma, relaxa. Mas, pelo fato de ser do Conselho Nacional do MP, a gente conseguiu autorização até para tomar algumas providências utilizando a logo, né? A marca conte até 10.
Mas aí, por questão de praticidade e de ser uma coisa nossa, a gente precisar de alguma coisa para já, né? A gente manteve contato com várias pessoas, eu e a doutora Mariana, imediatamente, via mídia social, via rede social. Galera, vamos pensar num nome sugestivo, um nome legal, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a mexer, sabe? Para que as pessoas tenham um pouquinho de paciência. As pessoas percebam que de vez em quando acontece alguma coisa no meio do caminho, né? O poeta já dizia, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O que significa isso? Significa que eu estava vindo para cá, podia ser que alguém não tivesse percebido e batesse no meu carro. Eu vou descer, me xingar, bater, dar porrada, matar? Não. Tá na chuva é para se molhar. Tá na chuva é para se molhar. Infelizmente, se não quer bater o carro, se não quer passar por algum percalço na vida, fique na sua casa assistindo streaming e fica lá. Porque de vez em quando acontece, alguém pode errar, pode bater o carro, pode falar uma palavra que você não gostou, né? De vez em quando uma pessoa que não me conhece, ô careca! Ó, eu não sou careca. Né? Meu filho fala, você não é careca, papai, você é calvo. Né? Entendeu? Tipo, cara, eu vou xingar a pessoa porque, cara, não brinca comigo assim não, velho. Não tô no bom dia, deixa pra lá. Entende? Tudo começou por meio desses fatos, concretamente televisionados, e pelo fato de ser televisionado, machuca mais, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu falar para vocês que ontem teve um assassinato em Cascavel, a pessoa levou 3 tiros, uma coisa acontece, né? Violência é violência. E se eu mostrar o vídeo? A cores. Ampliar para vocês verem. Olha só como é fácil matar alguém. É só dar um chute na Paraná, empurrando para o meio da rua. Passa um ônibus e... né? É só pegar esse copo e fincar no olho da pessoa que... É fácil matar, não tem música de terror, suspense, né? Não tem isso. É do nada, de repente, 10 segundos. Pá! Morreu. Ou perdeu um braço, ou... do outro lado, a pessoa fica presa muito tempo, né? Várias pessoas que não saíram de casa para matar, mas que perderam a cabeça por uma questão boba e que vão passar 6, 7 anos preso por uma besteira, né? Então tudo começou por conta dessas situações e que foram filmadas, câmeras de segurança, etc. O que gera uma instabilidade muito grande, né? Todo mundo, a coletividade fica meio alvoroçada, as pessoas mantinham contato comigo. Eu tenho medo de buzinar aqui em Cascavel, promotor, mas o que aconteceu? Cara, e se eu buzinar, né, porque a pessoa tá mexendo no celular, no carro da frente, abrir o sinal, se eu buzinar, a pessoa pode descer do carro com um taco de beisebol e começar a bater no meu carro. Caso concreto, tá? Pessoas falaram isso pra mim. A gente pode ver assim, cara. A gente tem que saber que de vez em quando o sinal é abril e você tá ouvindo a música lá, bibi, ou o sinal abriu e pronto. Faz parte da vida, o jogo é esse, a gente tem que ter paciência, tranquilidade. Por vezes, a pessoa que está ao lado não está num dia bom. Vocês estão sempre felizes, como hoje, na minha presença? Não. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo, tem dia que seu filho não dormiu bem, está mal-humorado, o Corinthians vive perdendo, então eu estou mal-humorado quase todo dia. Faz parte, é a vida. A vida não é a Disneylândia para ficar dando risada o tempo inteiro. A vida é saber suportar situações. Alguém bateu no meu carro no sábado de carnaval, acreditam? Eu com meus filhos no banco de trás, uma certa situação, bateram na porta, na minha porta do meu carro. Com meus filhos dentro e tal. Acontece, cara. Ah, você é um santo, promotor? Não, não sou santo. Óbvio que não. Pelo contrário, eu desabafo fazendo outras coisas, né? Tipo, converso com minha esposa. Porra, que saco, né? Vou ficar sem carro, né? E jogar o jogo ali de, faz parte, né? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Por isso que o deixa pra lá, nessa mãozinha. Vai, deixa pra lá, cara. Bateu o carro, vou ficar sem carro? Vou.
Que bom que eu tenho condição de ter um carro reserva. Eu pago seguro, graças a Deus consegui ter uma condição financeira bacana e ter um carro reserva. A outra pessoa não tinha essa condição. Então eu vou ficar estressadinho, né? Faz parte. Eu não quero bater o carro. Não saia de casa, contrata Uber ali todo dia e pronto. Né? Esse tipo de sentimento, de pensamento, significa empatia. Olha, as coisas podem acontecer. Eu posso chegar na minha casa daqui a pouco e minha esposa falar, Alex, o quê? Chega. Não quero mais. Né? O deixa pra lá não é somente em brigas de trânsito, como eu dei exemplo aqui, que bateram no meu carro, etc. Não. É pra tudo. O término de um relacionamento. Alguém é obrigado a gostar de outra pessoa? Existe uma lei falando, goste dela. Não tem. Mas o Código Civil fala fidelidade no casamento. O Código Civil também fala sobre reconhecer a união estável enquanto tem União outro estável. casamento. União estável, exatamente. Pra você ver como o Código Civil é uma contradição em si. A jurisprudência tem aceito. Deixa eu colocar aliança, senão minha esposa vai... eu tenho medo mesmo, é sério, tá? Eu tenho medo. Facção eu não tenho medo, mas... Agora de tirar a aliança. Mas é justamente isso, né? Os tribunais aceitam, né? Reconhecer a união estável enquanto tem outro casamento. Amante, né? Então, deixa pra lá significa... Calma, pense melhor. Terminou o relacionamento. Suporte. A regra do jogo é, isso aqui não é um parque de diversão. Infelizmente, alguma coisa pode dar errada no meio do caminho, inclusive relacionamento, relação com os filhos, deixando de ser romântico. Não sei se alguém tem filho aqui, mas não é um parque de diversão. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência com tudo que acontece. Não é nada romantizado. Né? Aquela foto bonita, colorida, você e seus filhos no parque. Cara, tem dia que você tá com dor de cabeça, enxaqueca, um monte de coisa pra fazer, o Corinthians perdeu, tudo, e seu filho tá ali. Porque o videogame não funciona, Deixa pra lá. Filho, por favor, me deixa. Não bata na criança. Não maltrate. Né? Deixa pra lá. Você, como promotor de justiça que lida com casos delicados, assim, de crimes e etc., vocês possuem porte de arma ou não? Sim. Juiz e promotor, simetria total, né? Ministério Público e Magistratura. Nós passamos no concurso e na identidade funcional já consta autorização para portar arma de fogo em todo o território nacional. Uhum. Importante. A gente tá com o tempo super apertado já, porque falta pouquinho já para encerrar. Eu queria agradecer a sua presença. A gente não fez nem metade das perguntas que a gente tinha para fazer. Tem muita dúvida ainda. Fazer então, parte 2, parte 2. Quem também, sabe a gente, né? Mais Escolhe pra a última frente, aí. eu vou falar sobre... Nossa, tem tanta pergunta. Uma dúvida que eu tenho. Quando você escolher... Quando vai ter o sorteio dos jurados, você já vê isso antes? Tem acesso a informações sobre os jurados? E já decide quem você quer ou não? Ou na hora você olha pra pessoa e fala... Não, você hoje eu não quero. Como que é? Depende muito do caso a ser julgado, né? Se é um caso mais complexo, mais difícil. Por exemplo, aquele julgamento da semana passada que demorou 2 dias, né? Que eu comentei, organização criminosa, etc. Algumas pessoas com mais idade, seria muito sofrido para aquela pessoa visualmente, né? Tinha um senhor de 80 anos lá como jurado, inclusive a gente falou para ele, viu? O senhor não precisa mais vir. Não, mas eu quero. A gente bateu palma para ele, né? Um senhor de 80 anos que poderia ser dispensado e falou, não, mas eu quero. A gente bateu palma para ele, porque é raro, né? Uma pessoa com tamanha consciência social. Mas sendo 2 dias de julgamento, não é o caso. Então, né? Mas a regra geral vai muito da sensibilidade do promotor, do advogado, diante daquele caso que vai ser julgado. Então, algumas pessoas têm estratégia, sendo um caso envolvendo mulher, vítima, né, pegar mais mulher como jurada, dispensando os homens, outros casos não. Para mim, regra geral
naquele momento eu percebo como a pessoa reage quando é sorteada, né? Então você possivelmente, quando foi sorteada, deu um sorriso. Eu falei, então venha. Né? Nós queremos juízes felizes, que estejam interessados no negócio. Se a pessoa faz uma cara tipo... O Ministério Público recusa, porque não demonstrou interesse nenhum. Né? E quando a pessoa não demonstra interesse, está fechando as portas, né? Para ouvir, para conversar, etc. Tá, tem uma aqui que eu acho que é importante fazer também, se existe algum programa de proteção à testemunha hoje. Tem uma lei federal, já há bastante tempo, que prevê esse serviço de proteção à testemunha e à vítima. Tá? O problema é que o processamento e as consequências são muito graves. Tá? Então existe esse programa. Quem quiser mais informações pode procurar o Ministério Público, tá? Ou pesquisar em site de pesquisa, né? Lei e Proteção Testemunha. Já sai a lei. A pessoa vai ler, né? Ou vai pegar informação no Ministério Público, lá no fórum, e vai perceber que as consequências são muito gravosas. Por exemplo, a pessoa que viu um crime seríssimo, se ela quiser entrar nesse programa de proteção à testemunha, ela vai ter que mudar de cidade. Ela vai ter que deixar de ver amigos. Ela vai poder levar consigo somente esposa, filhos. Entende? Então é uma situação ali que pouca gente está disposta a enfrentar, a colaborar com a justiça e abrir mão da sua vida social, da sua vida familiar, porque você mora em Cascavel, mas você não vai poder morar em Cascavel. Você vai morar em outro lugar. Se for envolvendo facção criminosa, extremamente atuante, etc., você vai lá para Rondônia. Vai para o outro lado do Brasil. Ah, mas eu posso ligar, fazer videocall com a minha família? Não. Por quê? Porque alguém vai poder rastrear, etc., e saber onde você está. Então, existe uma série de regramentos a respeito disso em lei federal, que está plenamente em vigor. Vale a pena quem quiser conferir, né, jogar em site de pesquisa aí que vai encontrar a Lei de Proteção à Testemunha. Muito pouca gente aceita justamente por conta disso. A pessoa, entre aspas, tem que desaparecer. Dependendo da situação, muda de nome. E, consequentemente, vai ter que tomar todas as providências com relação a banco, cartão, CPF, tudo. É uma baita dor de cabeça, por isso que pouca gente está disposta a enfrentar. Nossa. Mas daí esse tempo fora é tempo determinado, para sempre. Não volta mais. É tempo determinado. Tudo depende da situação concreta. Se for uma situação X, de tempos em tempos, se não me recordo agora, essa proteção é revista. Tá? Sei lá, de 2 em 2 anos, juntam-se algumas pessoas, é um conselho que delibera a respeito disso, tá? É um conselho de juízes, promotores, etc., que sentam e resolvem sobre isso, advogados, etc. De tempos em tempos eles se reúnem e examinam a situação. Olha, será que aquela pessoa já está protegida, né, para voltar? Né? Outras situações é definitiva. Por exemplo, mudança de nome. Né? A pessoa tem que mudar o nome, mudar CPF, etc. Não tem o que fazer. Vai ter que efetivamente... Em que casos que chega nesse nível de ter que mudar? Tem algum exemplo? Olha, aqui no estado do Paraná, eu não sei de um caso. Não sei de nenhum. Normalmente, o que a gente estuda são casos envolvendo crime organizado sério, que atua no Brasil inteiro. Né? Não é uma organização criminosa aqui de Cascavel. Não, é alguma coisa envolvendo PCC, Comando Vermelho, alguma coisa. Alguma testemunha que viu algo e que precisa falar, vai ser ouvida no processo como testemunha sigilosa. Tá? Existe uma coisa chamada testemunha sigilosa, que é outra coisa. Né? Ninguém fica sabendo o nome dela, fica tudo em sigilo. É uma coisa. Serviço de proteção à testemunha é outra. É a pessoa que entra num programa estadual, tá? E que, entre aspas, ela some durante um tempo, ela fica protegida fisicamente durante um tempo, não com escolta, não é que vai ficar a Polícia Federal do lado dela durante um ano, não é isso. É que a pessoa vai para outra cidade, não vai ter mais conta em banco, né, para não ser rastreada, etc. Então, são medidas drásticas, tá? E dependendo da situação, principalmente envolvendo facção criminosa grande, nacionalmente, internacional, né, como a gente sabe que é
PCC, Comando Vermelho, a pessoa forever. Outro nome forever. Os vínculos anteriores aqui em Cascavel, não. Porque alguém pode ficar sabendo, rastrear, etc. Tal. Nossa Interessante. Senhora. Mais alguma que você quer? Não, Não? é isso. Depois se tiver outras dúvidas, eu vou mandando no WhatsApp. Isso. A gente queria te agradecer sua Opa. presença, te dar um presentinho. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado participar do programa. Muito bom. Muitas curiosidades. Abro agora. E nem foram todas. Você que Você sabe. que sabe. Você pode Deve olhar se depois. Olha só, olha, show de bola, gente. Obrigado, eu agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Estou à disposição para algum tipo de dúvida, esclarecimento. Se sobrar algumas perguntas que não foram respondidas, sintam-se à vontade para manter contato no particular, que eu respondo e vocês publicam aí para que as pessoas saibam a função do Ministério Público, do promotor, sobre concurso público, sobre o deixa para lá. Estamos aí com novas ideias para que todo mundo se conscientize de que o negócio mesmo é #tranquilidade. Por mais difícil que seja, entendeu? É tolerar alguma situação e deixar para lá. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, a gente Obrigada. agradece. Gente, até... Tchau, até o próximo programa.